O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Vou agradecer a oportunidade de estar aqui, dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, da minha área de atuação. Eu agradeço a presença de todos aqui e a oportunidade. Eu falo muito, vou tentar condensar bem o assunto. Eu acho que é um assunto interessante. A ideia da palestra era através daquilo que eu tenho de experiência na minha atuação mesmo, atendendo corretores como vocês, e as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, às vezes, por talvez assim, algumas questões técnicas, né, que são da área do direito e que influenciam na atuação de vocês. E que talvez um olhar mais atento a esses pontos pode facilitar no dia a dia a atuação e trazer mais segurança. Porque a minha maior preocupação no atendimento desse meu cliente, que é o corretor de imóveis, é o quê? Que ele atue, que ele receba, porque é uma profissão que a gente sabe da dificuldade que tem com relação a isso, porque vocês trabalham muito e pode correr o risco de não receber no final. Não receber porque a venda não sai, não receber porque por diversas situações, né? Então, às vezes, um imóvel é super trabalhado, a pessoa desiste, retira, e vocês já investiram tempo, investimento nem só financeiro, mas de tempo e tudo mais, né? Hoje é muito comum o gasto também na área do marketing, então a gente sabe que está envolvido. Então, a atuação de vocês vão ficando cada vez mais complexa e cada vez para conseguir fazer um bom trabalho e se destacar num ramo. E vocês têm que tomar esse cuidado, porque que profissional que trabalha primeiro e às vezes não recebe? É muito difícil. Eu acho que vocês, nesse sentido, o corretor de imóveis acaba saindo no prejuízo, né? É uma luta, porque trabalha e às vezes nem sempre você consegue reverter a remuneração pelo trabalho que foi desenvolvido. E talvez aqui, com algumas dicas, alguns aspectos, vocês consigam ter um olhar um pouco mais... com uma atenção um pouco maior para que não caiam algumas pequenas armadilhas, algumas questões que às vezes a gente não dá tanta atenção e pode refletir no final. Eu já fui apresentada, estou aqui na Praia Grande, já tenho 17 anos advogando, sempre na área do direito imobiliário, condominial, aquilo que a gente estava dizendo. É impossível dentro do direito você ficar conhecendo todas as áreas. Então, aos poucos, a vida foi me levando para essa área, iniciei, me apaixonei pela área e assim estou 17 anos. Com o tempo, vou agregando conhecimento, após, e cada dia a gente tem disponível mais material e inovações na área registral, a possibilidade hoje de uma extensão enorme de se resolver problemas imobiliários pelo extrajudicial, que isso é uma inovação. Há pouco tempo a gente sabia que só podia depender do judiciário para isso. Então, é uma área pujante. Ela está sempre se movimentando e, junto com quem atua no jurídico, paralelamente, os corretores eles têm que estar antenados sobre essas possibilidades, né? Então, vou pular a apresentação. Vamos para lá. Para falar, vou iniciar aqui de conhecimento de vocês, claro, mas só para a gente poder falar a respeito das normas que regulam as principais normas aí que estão inseridas aí no dia a dia da corretagem de imóveis. Então, a Lei 6.530 de 78 regulamenta a profissão, a resolução do COFES, que tem o Código de Ética Profissional, o Código Civil, artigos 722 e 729, e a Lei 13.097 de 2015, ela alterou alguns dispositivos da Lei de Registros Públicos e que a gente vai tratar muito dela, que é a respeito das certidões, a gente tira, não tira, como que vai ficar. Então, vamos lá. A primeira parte dessa palestra, eu falo a respeito dos documentos que são imprescindíveis para a atuação de vocês no dia a dia. Aí vai começar e muitos devem pensar, o contrato é fácil. Não é. Eu sei que para vocês também é uma dificuldade. Mas, assim, o contrato da intermediação, da mediação, ele vai ser um documento extremamente importante para garantir para o corretor, tanto para aquele que está contratando, direitos e deveres. Então, no mundo ideal, o contrato de prestação de serviço, aí, no caso, o contrato de mediação, seria o melhor instrumento para garantir vocês a atuação. Aí, não vou dizer que o mundo ideal é aquilo que a gente aplica, porque eu sei que no dia a dia é difícil de conseguir até autorização do proprietário para visitar. Ele quer que venda, mas ele não quer assinar nada.
Então, eu concordo, eu entendo isso, eu não estou fora, não desconheço, não é que eu não desconheço a realidade de vocês. Eu sei também que hoje o mercado de vocês está muito ágil, hoje com essa questão de ser todo atendimento online, você pode contatar qualquer profissional em qualquer local, é tudo muito ágil, tudo muito rápido, né? Então, eu não estou dizendo que não é possível, que o caso de vocês estão perdidos aí para a questão de não ter. Mas o que eu falo a respeito disso? Sempre que possível, precisa ter uma autorização para entrar e tentar trazer para o cliente essa necessidade. Eu acho que isso traz uma certa seriedade na atuação do profissional. E é uma questão de mudar também o posicionamento do cliente com relação... Porque, assim, é uma contratação que está sendo feita, né? Existem deveres e responsabilidade de ambas as partes. Então, eu acho que, aos poucos, apesar de ser isso que, muitas vezes, o cliente ele não quer assinar, não quer autorizar, ele quer que venda, mas não quer se comprometer com nada, eu acho que a gente começar mudando a postura. Porque com o advogado também é assim, viu, gente? Não muda muito, não. As pessoas elas querem o serviço, mas não querem se comprometer. Na hora de mandar assinar, todo mundo não quer. O ideal seria, no contrato de intermediação, para poder garantir os direitos e obrigações, ele está sempre lá. O próprio artigo 722, ele aconselha que seja uma contratação escrita, né? O contrato verbal também é válido, mas na hora do momento, uma necessidade de prova, fica tudo muito mais difícil. O que eu falaria para vocês aqui? Nesse caso, se não é possível, a pessoa faz a contratação, mas ela não assina, por algum motivo, dá diversas razões, o que eu falo para os meus clientes? Mensagem pelo WhatsApp, encaminha. E fala, olha, estou encaminhando aqui, é importante, o senhor concorda? Está tudo certo? Tenta mandar mensagens que são nesse sentido. Encaminha o documento, não deixa de encaminhar. A pessoa pode ser que não assine, mas tenta ter a concordância. Você vai puxando a conversa, olha, o senhor me contratou para trabalhar, segue aqui o meu contrato, é a forma que eu trabalho, aqui é um documento importante, tem os nossos direitos e obrigações, se o senhor puder me entregar assinado, tá? Olha, se o senhor deu uma... Daí, depois de um tempo, você fala, o senhor deu uma lida? Tudo certo? A pessoa falou, tudo certo. Aquilo já é um indício, você já tem uma prova da sua contratação. Vai ser por meio do WhatsApp? Não, mas isso a gente pode depois transformar numa ata notarial. Isso é um documento que depois pode fazer prova dessa contratação, né? A gente não tem que pensar que tudo vai dar errado, mas a gente também tem que pensar que trabalhar e depois não receber por uma questão de uma falta de cuidado, né? Ou porque a pessoa se eximiu de assinar. Então, é uma dica que eu dou. Encaminhe o contrato, mesmo assim. Não assinou, depois estimula. Mensagens intencionais. A gente vai escutar muito essa palavra aqui. Na intenção. Não mande áudio, gente, por favor. Tudo que for tratar com o cliente, evita áudio. Tá? Escreve. Deixa bem organizado. Porque no momento de uma necessidade de uma prova, é muito mais fácil do que o áudio. Juntar áudio, verificar todos os áudios. Então, a mensagem escrita, tenham esse cuidado de mandar mensagens intencionais e escritas. Eu acho que isso é muito importante. E tenha o seu contrato de intermediação, deveres, forma de pagamento, como que vai ser feita a corretagem, quem se obrigou. E no contrato final, quando for formulado, inclui uma cláusula também. Porque se por acaso ali não está, no contrato final já está determinado. Então, já é mais uma forma de vocês se salvaguardarem com relação a alguma discussão, se tiver uma discussão, quem vai pagar, quem não vai, o percentual que foi ajustado. Isso é uma discussão que sempre acontece. A pessoa vai lá, trabalha, ajustou. Não, mas eu te pago tanto. Mas como assim você me paga tanto? A gente combinou tal. Não, mas é isso que eu vou te pagar. Eu tive um caso de um cliente meu. Eu falo, e aí, como que a gente vai falar? Não, eu conversei com ele. Eu falei, então, mas é pior ainda, porque se ainda você tivesse mandado depois, você pode conversar. Depois que conversou, olha, conforme a gente conversou, então ficou ajustado isso. Deixa documentado. Ele perdeu o valor da comissão. O cara pagou o que quis para ele. Porque o risco, como que ele ia provar? Não tinha ninguém para fazer a prova, né? Então, ficou elas por elas. Ele falou assim, não, nem vou me arriscar, porque a minha chance, não tem como fazer prova. Quem entra com a ação, normalmente o ônus da prova é do autor, não tem como provar. Se ele tivesse conversado e depois ter mandado uma mensagem, olha, recapitulando aquilo que a gente conversou, ajustou, percentual é tal e tal. Se não for possível o contrato, que esse
é o padrão, o ideal, né? E, obviamente, que no caso aqui da exclusividade, não existe possibilidade sem um contrato escrito, tá? Isso está na lei. Então, a única forma de você provar a exclusividade é por meio de contrato escrito. Então, esse é um cuidado que vocês têm que tomar. Se for contrato de exclusividade, não adianta ser só verbal, porque não vai valer. É aquilo que eu falei, comentei sobre a virada de chave, né? É a gente procurar dar segurança ao nosso trabalho. Eu falo ao nosso porque eu também estou dentro do mesmo sistema. Tem muito cliente que às vezes sem caminho, contrato de honorários também não assina, também não, calma aí. É uma forma de você ter a segurança e daquilo que foi acordado ser cumprido por ambas as partes. Então, a gente tem que ter uma postura e uma consciência com relação à valorização do nosso trabalho, né? E aí, vamos lá. Outros documentos que são imprescindíveis para a rotina do corretor. A ficha de renovação, se tiver alguma... Porque quando o cliente vai fazer a captação, vocês vão fazer a captação, vocês têm que ter lá quais as condições que o proprietário quer na venda, a forma de pagamento. Então, essa ficha é muito importante. Vocês precisam ter, no mínimo, aí para poder ter essas condições todas documentadas. Porque isso também é uma outra discussão. Às vezes, ele coloca várias imobiliárias e o que acontece? Ele muda a condição para outra. Aí você vende, você apresenta, não, mas eu não fechei com você porque mudou. Mas você me avisou da mudança da condição? Então, você trabalhou e depois ele fala, não, mas minha condição é outra. Então, para cada um passa uma coisa. Então, essa ficha de renovação, ou se quando tiver qualquer tipo de mudança, é importante vocês também colocarem. Se a pessoa não assina, encaminha de novo pelo WhatsApp. Fala, olha, mudou as condições, o senhor quer que faça assim? Então, eu estou documentando. Ficha de visitas. Esse documento também, a falta dele, na verdade, ele foi um caso também do escritório que não foi possível provar aquela que tinha levado primeiro essa cliente lá. E aí decidiu nem discutir sobre a coisa. Ela trabalhou, ela levou. A pessoa chegou por ela naquele imóvel, certo? E uma outra imobiliária que nem tinha feito essa captação, que eu não sei como que chegou, vendeu. Né? Eu falei, mas você tem como comprovar que você levou a data, o dia, tal? Ah, não tenho. Falei, então, essa também é uma outra questão. Aí vai dizer, se não quiser assinar, o que é possível fazer? Finalizou a visita, outra dica que eu dou, encaminha a mensagem tanto para o proprietário quanto para a pessoa que foi. Olha, senhor tal, hoje eu levei no seu imóvel a pessoa tal, para verificar, conhecer o imóvel. Então, o senhor sabe que eu já estou negociando, se for essa pessoa te procurar, eu já sou responsável, tal. Já manda para o proprietário e manda para a pessoa que você levou. Olha, hoje fizemos a visita no imóvel tal, apartamento tal. Descreva, assim, minimamente, para poder identificar. Porque dentro do mesmo prédio, por exemplo, pode ser que tenha vários apartamentos. Então, tenha esse cuidado de especificar e dizer, olha... hoje eu levei o senhor para verificar o imóvel tal, localizado tal. Gostou do imóvel? Aguardo o retorno. Eu estou já verificando a possibilidade, a regularidade da documentação para poder passar para o senhor. Então, assim, já demonstra ali. Porque, pelo Código Civil, se vocês verificarem, eles falam o seguinte, que a atuação tem que ser de informações espontânea por parte do corretor. Não é o cliente te indagar ou perguntar. Então, vocês têm que estar sempre um passo à frente. No sentido de, se vocês querem realmente, se no futuro tiver que fazer uma prova com relação a essa venda, de como atuou, vocês têm que provar a atuação efetiva, né, naquela negociação. Então, é extremamente importante que vocês tenham isso e demonstre, tenha prova de que você teve uma atuação efetiva ali, você mostrou-se interessado, olha, eu vou fazer uma pesquisa prévia, eu vou já começar a providenciar algumas certidões que não têm custo e que vão ser importantes para a gente poder avançar nessa negociação. Então, é muito importante que vocês tenham. Esse documento, eu vou dizer, eu acho que vários casos no escritório, se existissem, eles melhorariam muito as chances de conseguir reverter. E, às vezes, colocando no equilíbrio entre custo-benefício, muitos corretores abrem mão, porque não vai querer discutir judicialmente, porque ele tem uma falta de provas, ele fica muito difícil para ele fazer a prova. Então, se utilizem disso, organizem o trabalho de vocês nesse sentido. A pessoa não assinou, não tem problema, encaminha pelo WhatsApp e tenta puxar um assunto. O senhor concorda? Está tudo bem? É dessa forma? Olha, hoje eu fui à visita, eu levei tal pessoa. Avisa o proprietário, porque, nesse caso, foi bem interessante. Essa minha cliente, ela levou.
O proprietário estava no local. Então, a pessoa entrou com ela. Aí, parece que essa pessoa que teve interesse tem uma amizade com a outra corretora. Aí, essa corretora estava esperando lá embaixo. Aí, a minha cliente saiu, ela subiu com a outra corretora. E aí, eles fecharam o negócio. E ela não tinha como... Eu falei assim, eu até dei a ideia. Eu falei, você olhou no prédio? Porque no prédio, às vezes, tem uma relação de quem visitou. Né, o horário, quem entrou, um cadastro. Eu falei, se tiver, ainda você vai conseguir alguma coisa. E aí o proprietário falou para ela o seguinte, mas eu não sabia que era assim. Entendeu? Então, assim, se ela manda uma mensagem para o proprietário, ela tem isso documentado que informou para ele, olha, eu estou à frente dessa negociação, foi eu quem trouxe, aí ela tivesse a ficha da visita, olha, eu levei e tal, ou documentado lá e ter colhido na hora, a situação dela seria diferente. Ela desistiu de cobrar a comissão, porque ela achou que vai ficar difícil para eu provar. E ela que levou, e a outra pessoa estava esperando lá embaixo. Esse caso foi muito inusitado. Até eu falei, é muita cara de pau, né? Eu vou dizer que até do colega, né? Porque ele não tinha aquele acesso àquele imóvel, não estava dentro da carteira dele. Aí ela utilizou e entrou. Então, assim, por conta dessa falta de documento, ela teve essa dificuldade e falou, eu vou desistir porque não vai valer a pena. Né? Então, vamos lá. Uma outra situação que é importante que vocês comecem a tomar, ter esse cuidado, é a Lei de Proteção de Dados. Porque vocês recebem documentação dos clientes, né? Vocês recebem documentos pessoais, informações, às vezes, de imposto de renda. Vocês, às vezes, precisam passar para alguma agência que vai fazer intermediação, né, correspondente bancário. Então, é importante também que vocês tenham no seu contrato que se remeta a isso, que a pessoa autorize para vocês poderem utilizar esses dados para esses fins, obviamente, né, limitado à atuação, né, e na venda do imóvel. Então, às vezes, você precisa passar alguma documentação para um correspondente bancário, tem essa autorização, porque está passando dados, e a gente agora, com a legislação da Lei de Proteção de Dados, então fica... É mais uma questão para abrir e te falar, você vazou meus dados, você passou sem minha autorização, tem aí documentação minha, imposto de renda, documentações que são pessoais. Né? Então, é importante que vocês começarem a se atentar também com relação a isso. Eu tenho aqui até uma sugestão, é um texto também que você poderia mandar, isso daqui pelo WhatsApp, e falar, olha, como eu vou tratar da documentação, eu vou receber os documentos do senhor, tem essa questão da Lei de Proteção de Dados, está tudo bem para você? Está vendo como termina? Sempre são sempre mensagens intencionais, né? Que você encaminha e você estimula uma chamada de ação, vamos dizer assim, o que fala no marketing, para você poder chamar e ele, não, tudo bem, ok. Você conseguir ter aquele ok da pessoa que depois, no futuro, pode servir de prova aí que ela concordou. Né? Cancelamento de opção. Isso daqui também é um outro documento importante. Às vezes chega, você faz a captação, a pessoa desiste. Esse documento, por que ele serve de importante? Porque esse documento ele dá a ciência para o proprietário que, caso ocorra a venda a interessados que você levou para conhecer o imóvel, os honorários eles são devidos, né? A comissão é devida. E porque, normalmente, o proprietário do imóvel ele pensa que só de tirar de você ele não te deve nada. Se ele fizer a negociação depois, não, mas eu já tinha retirado da venda, mas ele vendeu para quem você chamou, para quem você levou, para quem você apresentou o imóvel. Então, esse cancelamento de opção, ele também é um documento importante para esse tipo de situação. Então, ali fica estabelecido e ele fica avisado, porque ele pode falar, mas você não me informou sobre isso, então avisa, informa. Cancelou? Pode ser também por meio da mensagem, se a gente não conseguir esse documento escrito. Se para contratar é difícil, quanto mais para tirar, né? Para tirar da carteira. Mas, de qualquer forma, olha, o senhor fique sabendo que a venda, se ocorrer alguma venda por pessoas interessadas que eu levei, né, que eu apresentei o imóvel, tratei disso, é devido à comissão, só para o senhor saber, a lei determina isso, para a pessoa já não falar que não estou sabendo. Né? Então, o cancelamento de opção também é um dos documentos que são imprescindíveis para a rotina do corretor. Proposta aceita. Então, levou, a pessoa aceitou. Qual que é o novo passo? O que eu devo fazer? Aqui, chegou a hora de iniciar essas pesquisas para análise dessa segurança da negociação. Né? Porque a gente sabe que documentação mal analisada pode causar um prejuízo enorme.
né? Tanto financeiro e até dentro do mercado, e prejudicar até a imagem do corretor aí, né? Aí a gente vai entrar numa questão que é muito importante aqui a gente destacar. A responsabilidade civil do corretor. O artigo 723 do Código Civil, ele determina o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente aquilo que eu falei para vocês. Vocês não podem ser chamados, isso tem que vir naturalmente de vocês, sempre deixar o cliente conhecendo das condições, sabendo da negociação, em que pé que está, quem apresentou. É importante que vocês tenham isso, porque está lá, prudência, diligência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. O parágrafo único, esse é o ponto principal. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança e do risco do negócio, das alterações de valores ou outros fatores que possam influir no resultado da sua incumbência. Esse é o ponto fundamental que todo corretor de imóveis ele tem que ter pendurado na parede. E aí a gente vai entrar agora nessa segunda questão, né? Então, celebrado esse contrato, ele vai surgir obrigação para o corretor, dever de transparência, prestar ao cliente espontaneamente todas as obrigações, prestar os esclarecimentos sobre o risco e a segurança jurídica do negócio, informar sobre valores, alterações. E embora o corretor ele tenha como cliente pode ser o proprietário ou até uma pessoa interessada a comprar, né? A obrigação dele é com relação às duas partes. Né? Então, você não limita só os interesses e servir ao interesse daquele que te contratou. Né? Vocês têm que ter uma atuação íntegra com relação às duas partes. Né? E isso é uma coisa importante a gente destacar. E o Código de Ética, ele fala também, vocês têm que se inteirar das circunstâncias do negócio antes de oferecer. Oferecer, não omitir detalhes que depreciem o imóvel. Isso é uma situação que é importante, porque às vezes a gente pega algum imóvel que sabe que tem alguns problemas. Esses problemas eles não podem ser omitidos, tá? Então, percebeu? Porque assim, isso vai muito do feeling, porque também não é todo proprietário que vai chegar e vai falar para você, eu tenho esse problema aqui, eu tenho aquele problema ali. Mas fique atento a detalhes, verifique bem o imóvel, se for possível, fotografe, tenha na captação o estado que está, porque vocês não são engenheiros, não vão entrar lá e depois saber que daqui a um tempo a pessoa maquiou e estava. Mas a forma com que vocês viram na data que vocês captaram não estava demonstrando que existia nenhum problema. Então, isso demonstra que você não omitiu. É importante, mas eu acho que aqui o nosso enfoque, sabe qual é? Com relação a essa cláusula, ela é com relação a quem está te vendendo. Só que, e a sua atuação, que você deveria informar e prestar esses esclarecimentos? Porque tem muito corretor que sabe. Exatamente, mas como que você vai provar que você não tinha tomado conhecimento? Porque o proprietário, às vezes, não vai te falar. Se ele não te falar, se você, na hora de fazer a captação, tomar esse cuidado de ter esse olhar um pouco mais apurado, fotografa, veja como estava o estado quando você captou. Porque se você tem aquilo e depois no futuro falar, não, mas você me omitiu que acontecia aquilo. Não omiti. Quando eu olhei e captei, o estado do imóvel era esse. A situação do imóvel era esse. Eu não sou técnico, eu não tenho que mandar fazer um laudo para poder fazer a captação. Uma outra questão, a região, presta muita atenção quando tem alagamento, quando tem esse tipo de situações. Em Itanhaém tem uma região que é assim. Até a gente tem um comércio lá e naquela região alaga. Tá? Então, assim, é um problema vender assim? Não, não é, mas você avisa. Tá? Avisa. Então, mas eu não vou vender. Mas eu acho que é melhor. Se for de conhecimento, obviamente, né? Se é um de conhecimento, o negócio ali é público, notório que isso acontece, eu acho que vale a pena destacar. Tá? De alguma forma, abordar essa informação. Né? Se não quiser colocar necessariamente no contrato, mas coloque que tome conhecimento, ou que informe de alguma... É melhor perder a venda do que criar dor de cabeça, porque a gente vai ver que a responsabilidade existe, são situações que eu coloquei práticas aqui, para não dizer para vocês que ela está falando porque ela acha. Não, eu tive o cuidado de fazer um levantamento assim, atual, de julgados que demonstram por que é importante aquilo que eu estou destacando para vocês. Tudo isso daqui tem um motivo e tem uma aplicação. Então, vamos lá. Se acontecer no caso do corretor de imóveis, ele ter um defeito na sua atuação, ele pode ficar sem sua remuneração, que isso acho que é o menos pior,
e ele pode responder por perdas e danos, e além, que é embasado tanto no Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e até no Código de Éticas, né? Então, assim, o dever do corretor é informar. Tomar a decisão está na mão do cliente. Às vezes a gente entende ou acha que, se de informar o negócio não está feito, não, o negócio está feito. O que importa é vocês informarem, não é na mão de vocês a decisão. Então, não tenha medo de prestar informação, porque quando o negócio é para acontecer, ele vai acontecer até com aquilo que você passou. Então, o que importa é esclarecer os riscos, é esclarecer as informações, deixar isso bem claro, que a atuação de vocês foi nos termos que o código determinou. Vocês foram prudentes, informaram, prestaram todas as informações de forma espontânea. Se a decisão for continuar do negócio, vocês sabem que essa primeira fase você já não tem responsabilidade. Então, esse é um ponto muito importante. E, assim, se vocês causarem prejuízos, né, comprovados aí, vocês vão responder civil e penalmente. Então, é muito importante que vocês cuidem dessa questão e tenham um olhar apurado com relação à documentação que vocês vão analisar e o imóvel que vocês vão vender. A gente está chegando aqui. Mas eu preciso providenciar certidões, mesmo após a vigência dessa Lei 13.097 de 2015? Essa é a grande discussão. Quando entrou em vigor essa lei, a gente ouvia todo mundo falar, não precisa mais de certidão, não precisa mais de certidão. E tem escritura pública que o cartório coloca, inclusive essa cláusula, que dispensa em razão da lei. Então vamos lá. A lei existe, está em vigência. Ela teve algumas alterações agora, 2022, que ficou ainda mais explícito essa dispensa, e agora de 2024, que incluiu mais um inciso. Só que o que acontece? A gente tem que olhar essa legislação, a aplicação dela, de diversos aspectos. A primeira delas é que a gente vive num país que não tem uma segurança jurídica, né? Esse é o primeiro ponto. Nem sempre a intenção do legislador é respeitada quando chega no tribunal. E a gente tem diversos casos aí que a gente pode falar do nosso dia a dia, que a gente vê na televisão todo dia. Esse é o primeiro deles. A segunda questão é qual? Essa legislação ela não se aplica com relação ao fisco. Então, dívida tributária, não adianta você alegar a 13.097 de 2015, que dispensa certidão, porque ela não revogou o artigo 185 do CTN, que ele fala que, se você tem dívida ativa, inscrita, entendam bem, isso é uma questão técnica que vocês não precisam, não têm a obrigação de conhecer. Mas inscrever na dívida ativa não significa que existe processo ainda. É uma fase anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, eles consideram fraude à execução o proprietário que vende o imóvel com a dívida inscrita, não ajuizada. Entendam bem, nem ajuizou, está na fase administrativa. Se ele não tem patrimônio para poder pagar essa dívida. E a 13.097, ela não é aplicável aqui, porque ela não revogou esse artigo. Então, perante o fisco, você não tem como utilizar isso como defesa. Aí eu te falo, como que você vai fazer essa verificação se não tirar a certidão? Então, se eximiu a possibilidade de ter que tirar, a obrigação de retirar? Eu acho que não. Né, nesse primeiro aspecto. Você, de qualquer forma, vai ter que fazer uma pesquisa para ver se não existe. Entendam bem, gente, isso aqui é muito importante. Se a inscrição da dívida ativa já é suficiente para caracterizar a fraude, não adianta não adianta tirar a certidão do distribuidor, porque não vai aparecer. Vocês têm que tirar a certidão na Receita. E, no caso da estadual, eu indico também, tira da estadual e da federal, tá? Porque é débito inscrito, não precisa ser ajuizado, então, se você tirar no distribuidor, não vai adiantar. Né? Isso daqui é um pulo do gato que precisa, porque às vezes a gente vai tirar qual? Do que está ajuizado, dos distribuidores. Vai lá e tira da Justiça Federal, mas não presta atenção nessa questão que basta a dívida estar inscrita. Uma outra questão aqui também que eu destaco para vocês é a seguinte: como que fica a sua obrigação com relação ao artigo 523, aquele que a gente acabou de ver, que ele fala o seguinte, que a obrigação do corretor de imóveis é atuar com diligência, prestar todas as informações e instruir o cliente a respeito do risco do negócio. Como que você vai tratar e vai cumprir a sua obrigação prevista no 723 se você não tem a certidão na mão? Entenda que a 13.097 de 2015, é óbvio que ela tem aplicação, mas ela vai ter em que âmbito? Ela vai ter no seguinte:
daquele que está sendo prejudicado, que perdeu pela uma evicção, perdeu esse imóvel, ele pode usar isso para se defender. Mas aquela pessoa que comprou e que sofreu esse prejuízo, com base no 723, ele pode entrar contra você para cobrar o prejuízo que ele teve. A devolução da comissão, ou se ele não conseguir reverter utilizando a 13.097, ele pode pedir até o valor do dano. Ele pode colocar como dívida solidária. Ele vai entrar com a ação contra o proprietário e contra o corretor. Então, aí eu pergunto para vocês, se eu tenho a obrigação de analisar o risco, que isso está previsto no 723, como que eu vou dispensar? Eu não tenho como fazer uma análise de risco se eu não verificar. Então, assim, o papel do corretor de imóveis aqui, por conta da obrigação que ele tem, obrigação prevista no Código Civil, eu acho que fica impossível vocês exercerem as obrigações que são previstas na lei aí de vocês sem verificar certidões. Então, eu tenho um posicionamento pessoal para aqueles que eu advogo e presto assessoria de não dispensar. Muito pelo contrário. De cuidar e olhar cada vez com um olhar mais atento ainda a respeito das certidões. E a gente vai conversar aqui mais sobre isso. Coloquei aqui exemplos, decisões, porque ela está falando, mas falar todo mundo fala, né? Mas e aí, atuação prática? Olha só, essa ação essa publicação aqui é de 23, já estava em vigência a lei. Estava lá, fraude, execução, comprovação, comprovado a compra e venda de imóveis ocorreu quando já estava em curso a ação. Por tais razões, desnecessário o registro da penhora para caracterizar a fraude. Porque o que essa lei 13.097 ela fala? Ela fala o seguinte, a lei que eles falam que é o princípio da concentração dos atos da matrícula. Se não tiver nenhum apontamento na matrícula, então você não pode alegar, falar que eu adquiri o bem de má fé. É aquilo que eu falei, realmente está na lei, e aquele que foi prejudicado, que perdeu o imóvel, ele pode utilizar, de repente, esse argumento. Quem não vai poder usar esse argumento são vocês perante ele, se ele cobrar algum tipo da atuação da falta de informação. Porque o 723 do Código Civil fala que vocês têm o dever de cuidar do risco e analisar o risco. E como vocês vão analisar o risco sem a certidão? Então, vocês não vão poder utilizar a 13.097. Ele pode tentar, na defesa dele, dentro dos embargos de terceiros, aí no caso. Agora, você entende que aqui, mesmo sendo uma decisão de 2023, ele fala que se não tiver, e não tinha, quer dizer, nem precisava ter o apontamento na matrícula. Ou seja, ele negou a vigência da lei. Porque a lei fala o seguinte, ajuizou uma ação que pode tornar aquela pessoa insolvente, você, como credor, você tem a obrigação de já pegar a certidão da distribuição e levar até o cartório e fazer o registro. Você pode deixar verbado e consignado na matrícula do imóvel a existência dessa ação. Quem comprar, compra pelo risco, porque sabe que existe. Certo? Então, é isso que ela está dizendo. Essa lei fala isso. Se não está constando na matrícula, você não pode presumir que eu tive má fé. Só que essa presunção ela é relativa, ela cabe prova ao contrário. Então, existe uma discussão ampla ainda até provar que realmente a pessoa teve a boa-fé. Aí ele já teve custo de advogado, já teve desgaste todo, o sonho vai pelo ralo, porque a gente sabe que a aquisição de um imóvel não é... A gente não faz isso todo dia, todo tempo, né? Então, é uma pessoa que, às vezes, é a economia da vida. Então, você imagina o desgaste. E o corretor, nesse caso, eu acredito que do 723 ele não tem como se eximir e falar assim, não, olha, porque é dispensado pela lei tirar a certidão, então eu não preciso. Não, eu acho que você precisa porque você tinha que analisar o risco. E aí, a decisão é de 2023 e aqui ele falou desnecessário o registro da penhora, ou seja, ele descaracterizou o que está na lei. Por isso que eu digo para vocês que, embora exista a legislação, a intenção do legislador ela não é sempre observada pelos tribunais. E aí a gente tem que ter o dobro da atenção. E outra questão aqui, também, essa de 2021, também já estava em vigência a lei. E aqui, entenda bem, houve várias alienações. Então, aconteceu uma venda, aconteceu a outra, todas caíram. Por conta dessa questão de não ter sido observada e foi caracterizada a fraude de execução. Então, são decisões recentes para vocês entenderem como que, na vida prática, a falta da certidão pode causar prejuízo. Então, vale ainda a pena a gente continuar. Com relação ao direito tributário, que a gente fala que é com relação a execuções contra o fisco, está lá.
Presume-se fraude de execução. Eu não preciso provar nem má-fé se não tiver sido reservado os créditos para poder pagar. Então, quer dizer... Pode falar. Então, isso é até uma dica aí que eu dou. Vocês têm que analisar o domicílio do vendedor. É o domicílio e localização do imóvel. Então, se ele não mora aqui, mora em outro estado, vocês precisam fazer a pesquisa nos 2 locais, inclusive de protesto e tal. Então, é no domicílio e na situação do imóvel. Porque nem sempre a pessoa mora aqui. Vai tirar dos 2 lugares. Não, aí você realmente não, você se exime que aí isso já é uma questão que os tribunais, infelizmente, eles não são integrados, né? Então não é uma informação integrada. Qual é a sua obrigação? Domicílio e o local. É claro, vocês têm que ficar atento também em algumas situações. É uma outra que eu sempre falo. A pessoa empresária, cuidado, presta atenção. A gente vai tratar sobre isso assim por cima, mas eu dou essa dica para vocês. Tudo influencia, né? Então, quando você perceber, tenta... mas isso era empresa. Não, ser empresário, a gente vai aumentar essa pesquisa. Depois a gente vai até tratar um pouco mais sobre isso. Mas o que é importante? Domicílio e localização do imóvel. Tá? Isso é extremamente importante. Para a gente que ainda está no litoral, é muito comum que eles não morem aqui. Então, é importante a gente verificar. E aqui são 2 decisões, 2023, essa daqui também 2023, que são situações que foram aquilo lá. Considera-se fraudulenta alienação, mesmo quando a transferência sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessária comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Ou seja, ele pode ter comprado de boa-fé, comprou, vai cair. Então, débito tributário, a gente está aqui falando de 2 situações. Aqui eu estou falando de débitos comuns, né? Não necessariamente o tributário. Mas o tributário, isso daqui é matéria de recurso repetitivo. Então, o tribunal sempre vai definir da mesma forma. Então, cuidado. E não é a certidão do distribuidor só. Distribuidor e da dívida ativa. Tá? É muito importante vocês a certidão do próprio ou direto na Receita Federal e no Tribunal e na Fazenda do Estado. É que no Estado é mais difícil, né? Mas é importante ver, porque às vezes ele tem empresa, deve muito ICMS, às vezes ele já foi desconsiderado a personalidade jurídica, a pessoa está lá. Então é importante vocês verificarem isso daí. Exatamente. Exatamente. E aí, se a empresa fecha, o que acontece? A Fazenda ela tem uma facilidade muito grande de conseguir a desconsideração da personalidade jurídica, porque eles tentam localizar, não localiza. Eles tentam... A empresa não está mais em atuação, porque é muito comum, né? A pessoa abandona o CNPJ. Eles incluem sócio. Tá? É muito fácil. É diferente de um credor pessoa física, ou agente, qualquer pessoa aí, nós aí... réis mortais aí, se a gente for ajuizar uma ação contra um devedor e ele tem uma empresa, para a gente desconstituir a personalidade jurídica e incluir os sócios é muito mais difícil para a gente. Mas o fisco não. O fisco e a Justiça do Trabalho não. Eles têm o poder da caneta, viu? Eu vou falar para vocês que não perdoa. Não perdoa e são... difícil atuar contra, assim, porque ele tem uma legislação à parte nesse caso. E a Justiça do Trabalho é muito protecionista, né? Óbvio, ela tem essa função social. E com essa função, ela vai proteger o funcionário. Eu estou com um caso agora no escritório que chegou para um embargo de terceiros porque o imóvel esse tinha sido penhorado e tinha decretado a indisponibilidade. Quando ele comprou com compromisso e não tinha transferido. A construtora estava devendo uma trabalhista, aí, coitado, de todos os apartamentos, o bem dele tinha sido... todos ficaram indisponíveis, tá, do prédio que não estava ainda transferido, né, naquele edifício. Mas o dele ele foi escolhido de ser o penhorado. Poderia ter sido vários, o do meu cliente foi. E aí eu entrei com os embargos e entrei tranquila, viu? Eu falei, não, isso daí é uma decisão que está no tribunal, se eu provo que eu tenho boa-fé. E ele comprou muito antes do ajuizamento da ação. Então, assim, não existia a ação trabalhista quando ele adquiriu. Então, eu sabia que isso ia ser revertido. Adivinha? A penhora eu consegui retirar,
porque a gente localizou um outro imóvel da construtora, conseguiu incluir. Mas a indisponibilidade não. Só que, se eu não tiver indisponibilidade, eu não consigo transferir para o nome do meu cliente. E com a indisponibilidade, o que acontece? Se demorar muito tempo, se aparecer novas coisas, eu vou ter que entrar com quantos outros embargos de terceiros? Então, eu estou discutindo ainda. Falei, não, eu tenho interesse, porque eu quero que retire e caia a indisponibilidade. Ainda destaquei, falei, olha, o imóvel foi comprado, tem boa-fé, não tem fraude de execução, eu consigo comprovar pela data, pelo contrato, estava assinado, reconhecido firme, então eu tenho como fazer essa prova. E outra coisa, eu também tinha... A dívida está garantida, gente, porque já tem uma penhora de um bem deles, que já é suficiente para pagar. Então, quem deu mais, quer tirar a penhora, a indisponibilidade é o menos nesse caso. Ela não deu. Ela não deu. Como assim? Eu tive que recorrer. E aí estamos esperando aí o tribunal. Eu tenho fé que vai dar, porque. Mas e com que fundamento, gente? Uma dívida trabalhista garantida, tem um imóvel penhorado, que é da própria construtora. Retirem indisponibilidade. Eu vou ficar lá com aquela indisponibilidade por quê? Ficou. Então, assim, é complexo. E nem sempre os julgados, as sentenças, são da forma com que a gente tem como lógica, né? Então, é muito importante a gente ser cada dia mais atento a esses detalhes, né? Então, contra o fisco, a gente sabe que é um BO. Quer fazer uma pergunta? Sim. Não é bem o caso nessa situação, porque, assim, existiam umas questões, principalmente quando era hipoteca, e que recai sobre imóveis que, assim, é que aqui a gente também não tem muito isso, né? Porque os nossos construtores aqui, a maioria deles, eles bancam a própria obra. Agora, você vai para São Paulo e outras cidades, é muito comum que o construtor ele hipoteca o próprio imóvel para conseguir levantar para fazer a construção. Então, depois fica com essas averbações. Então, tinha mesmo uma discussão disso, se ia poder manter, se por acaso ele era inadimplente, e aí quem adquiriu vai ficar como. Naquela época, houve essa discussão e eles mantinham e falavam que não tinha que pagar. Nesse caso, é diferente a aplicação. E o que tem hoje, que fala a respeito de se não constar na matrícula, em tese, eu comprei de boa-fé, existe, mas aquilo que eu estou falando, mesmo diante disso, ainda assim a gente tem essa dificuldade que tem julgados que vão contrários. Então, assim, a intenção do legislador ela nem sempre é observada. Né? Então, é complicado, porque você legisla com aquela intenção de facilitar e ter menos burocracia na atuação e na compra e venda, porque é um avanço essa lei 13.097 de 2015. Ela é um avanço, porque realmente o credor é que tem que ter o interesse de ir lá e consignar que existe ações e que ele está tramitando contra aquele devedor, né? Para dar o quê? Publicidade. Porque o que é o registro? O registro tem esse objetivo, dar a publicidade. Né? Então, por isso que a gente registra. Então, se ele não atua, é como se fosse uma penalidade. Você não atuou, aí você não preservou seu crédito. Mas, mesmo assim, a gente continua tendo esse tipo de decisão. E se perante o fisco a gente também não pode utilizar essa mesma ideia, então fica complicada a nossa atuação. Né? A gente quer tentar facilitar e dar mais segurança jurídica, mas depois, quando chega no tribunal, a gente fica um pouco difícil. Não estou dizendo que são 100% das decisões assim, mas enquanto essas que são contrárias existem, a gente tem que tomar mais cuidado. E aí, aqui o que eu falo para vocês, também vou demonstrar julgado super atual, a respeito de a consequência do corretor que ele não realiza essas pesquisas. No caso, o imóvel foi adquirido, ele estava envolvido em execução, promovida contra o vendedor. A corretora tinha a possibilidade de diligenciar sobre tais fatos e a evicção terminou por ocorrer, ou seja, a pessoa perdeu o imóvel. A corretora, então, ela responde juntamente com o vendedor pelos prejuízos dos autores. Você imagina, você pega aí um imóvel de R$700 mil, 1 milhão, acontece uma coisa dessa, fala para mim, como é que fica? Porque se devolver a comissão ainda está bom, mas o pior é quando você tem que ainda devolver o preço. E a responsabilidade é solidária. Então, assim, se o devedor já vendeu nessa situação e com essa intenção, de boas ele não é, né? Boa fé ele já não tem. Então, provavelmente, ele já desfez de tudo, vai sobrar para quem? Para o pobre do corretor, que vai querer o nome dele limpo, ele não vai querer ficar devendo uma coisa que... Então, ele vai dar um jeito de fazer para pagar. Então, quer dizer, ele sai aqui numa situação muito ruim, né?
Então, trouxe aqui outras situações também. Essa daqui, gente, de 2024. Na Justiça do Trabalho também. Execução trabalhista, ele teve que devolver aqui a comissão. Aqui ainda não é tão ruim, mas por que ele teve que devolver a comissão? Porque ele teve a sorte da pessoa que foi prejudicada ajuizar contra os proprietários. Aí eles fizeram um acordo, os proprietários devolveram o dinheiro para ele. Aí o que ficou faltando ele receber do prejuízo que ele teve dessa negociação? A comissão de corretagem, porque ele já tinha feito esse pagamento para o corretor. Então, eles foram, aqui nesse caso, eu tive até esse caso aqui, eu até estudei, parei para ver, porque eu queria ver se existia averbação na matrícula. Não tinha. Ou seja, a 13.097 também não foi observada aqui. E aí eles deram do mesmo jeito. E aqui entra uma situação curiosa. Eu não quero apavorar vocês assim com relação a isso, porque parece que tudo é muito difícil, né? Mas com calma. Calma. Não quero desesperar, mas eu quero tratar e fazer com que você... Não, a intenção aqui não é desesperar, tá? Calma. Respira todo mundo comeu açúcar. Não, é verdade. Mas assim, a intenção não é essa. Mas a intenção que eu tenho é que vocês tenham um olhar mais apurado, sabe? Porque isso vai destacar muito vocês no mercado e vai fazer com que, obviamente, vocês atuem de maneira mais tranquila. Não é tudo uma desgraça, vai dar tudo certo, vai dar, confia. Mas, assim, tem essa visão mais apurada das coisas. Não, vai lá, não faço milagre, hein, gente, eu tento, mas é importante vocês terem esse olhar mais apurado, que a atuação de vocês ela envolve sonhos, envolve, às vezes, quantias grandes e não vai ficar à toa, né? E ninguém aqui quer trazer prejuízo para ninguém. Né? Principalmente as pessoas que estão aqui em plena quinta-feira, vêm buscar conhecimento, não é a intenção. Não é a intenção, acho que, de ninguém. Então, acho que quanto mais conhecimento vocês têm, acho que mais possibilidade de vocês evitarem percalços aí na atuação de vocês. Então, assim, não é tudo um ambiente desesperador e terrível, mas eu acho que quanto mais conhecimento, vocês começam a ter um olhar mais apurado para as situações, entendeu? E consegue, a partir daí, ir melhorando e refinando mais a atuação de vocês. Então, aqui fala, é um caso emblemático, porque quando eu fui estudar esse caso, aconteceu o seguinte: as certidões, possivelmente contra as pessoas que venderam, estava tudo bem porque eles eram herdeiros. Essa execução ela foi movida contra o falecido. Ele tinha uma empresa, desconstituiu a personalidade jurídica e incluiu o falecido. Aí teve o inventário e foi transmitido para os filhos. E aí foi tudo registrado. Ela tinha uns 5 proprietários, né, que passou a parte do pai. E foi por conta dessa execução contra o pai que teve essa fraude de execução. Então, assim, uma dica que eu dou e que eu falo para vocês que isso vale muito a pena e que vocês vão estar em destaque na frente de muitos e muitos colegas, quando pegar uma matrícula, olha as datas que teve de mudança de proprietário. Sobe 1. Ou, dependendo do ano, vocês vão ter que subir mais. Por uma questão assim, porque eu sou crica mesmo, assim, mas eu acho que isso vale a pena a dica. Olha, 10 anos para trás. Quando vocês perceberam que numa matrícula tem muitas alterações de proprietário, fiquem muito atentos, em período curto. Fica bastante atento com relação a isso, porque isso tem assim um indício de fraude. Não estou dizendo que todos os casos vão ser, mas ele tem um indício de fraude. Você pode tomar todos os cuidados com relação ao proprietário de quem você está comprando, mas não sabe se a sucessão ali tomou esse cuidado, né? Se os anteriores tomaram. E se a gente pensa que, para o fisco, basta a inscrição do débito na dívida ativa, então começa a ficar até um pouco mais difícil, né? Porque assim, se tirou as certidões de distribuidor, já não vai sair. Só que um crédito inscrito que também não tem ação ajuizada, ele prescreve. Então, assim, qual que é a dica? Dá uma olhada nos 10 anos anteriores. Vai dando uma pesquisa simples. Se você jogar, você já vai com 1 ou 2 certidões, você já mata. Porque às vezes assim, você vê que já não tem nada, você já fica mais tranquilo. Passa para o próximo. E assim vai vendo. Não são todos os casos que vão ser assim, né? É uma exceção.
Não é muito comum que vai modificando a propriedade assim com muita regularidade. E quando tem, aí eu acho que vocês têm que ter uma visão mais atenta com relação a isso. Porque quando é decretada a fraude de execução, ela vai atingir toda a cadeia sucessória, né, de todos. Ela pode estar lá no início o problema. Então, tenha um pouco de cuidado mesmo, carinho na hora de analisar a certidão da matrícula e olhar essas alterações que tem de propriedade. Se são alterações muito recentes, alterações assim, vale a pena subir. Por exemplo, quando já aconteceu caso concreto, a pessoa ela sabia que ia ser executada, aí ela passou o imóvel para um filho que não era um filho, era um filho que ela teve Fora do casamento. Automaticamente Esse é ligeiro. Certo? Para quê? Para que automaticamente a hora que fosse puxar, fosse constar, e depois essa pessoa repassou. É lógico, daí ela vendeu para voltar, e numa dessas daí que ficou identificado. Automaticamente cancelou a última venda, Cancelamento é sucessivo. Vai abranger todos. Mas aí, se tivesse analisado com calma, talvez conseguisse identificar, porque houve as alterações assim, não foi demorado. Não pelo nome, mas pela data. Porque ele não deve ter ficado muito tempo com esse imóvel. Entendeu? Chamaria, entendeu? Aí já entraria na regra que eu estou dizendo para vocês. Se você sobe 10 anos, você já retira a maioria. É aquilo que eu falei para vocês. Infelizmente, na nossa área, 100% seguro nunca vai ser. Tá? É isso. No mercado imobiliário existem várias nuances e pode acontecer diversas coisas. Mas o que a gente está de olho aqui? O que a gente está enfatizando? É a atuação de vocês para que vocês não sejam responsáveis por situações que sejam por uma imprudência de vocês. Se você tem um olhar apurado e você segue mais ou menos aí essa lógica de saber analisar uma matrícula, porque não é todo mundo que sabe analisar. Certo? Não é todo mundo que sabe analisar. Então, prestar atenção nesses indícios, são indícios, né? Você já está no passo à frente. Porque o que importa é você prestar as informações. Você prestando essas informações, você fazendo um trabalho que é dentro daquela questão que você vai... Nenhum juiz ele vai pedir do corretor de imóveis uma atuação brilhante do advogado imobiliarista ou com que você tenha um conhecimento super aprofundado. Mas se você demonstra que você tomou cuidado natural de um homem mediano, de uma situação que aconteceria, porque coisas inusitadas podem acontecer. Mas se você comprovar que a sua atuação foi prudente dentro daquele contexto normal e lógico das coisas, você sai da situação. Porque a minha preocupação aqui, hoje, de conversar com vocês, não é com relação a quem está comprando. É a defender os interesses do corretor, para que o corretor tenha uma visão diferenciada que ele possa se salvaguardar de eventual responsabilidade. Então, a gente está com enfoque em vocês. Discussões podem acontecer, situações inusitadas podem acontecer, e não é isso que eu vou dar um enfoque. Eu só quero que vocês observem que, se vocês tiverem um olhar um pouquinho mais atento, vocês conseguem ampliar ainda aí a garantia aí do trabalho de vocês, um trabalho de excelência, evitando qualquer tipo de discussão no futuro. Uma outra dica que eu vou falar não adianta vocês fazerem esse trabalho maravilhoso e vocês não terem isso guardado. Não precisa ser papel mais, gente. Hoje em dia a gente monta uma pastinha para cada caso. Essas certidões que vocês vão entregar, vocês vão apresentar para os clientes de vocês, faz constar. Coloca lá no contrato, bota lá, fala neste ato, é entregue, tudo. Você já tem um recibo. E guarda. Guarda também, coloca lá por um tempo, guarda um arquivinho morto lá, digitaliza, deixa guardado. Isso também é bacana, porque vocês têm um histórico, sabe o que pesquisou, o que na época verificou. Se tem mensagem importante, vai lá, dá um print, salva também. É importante vocês se organizarem, porque os problemas com relação a isso não vão vir no mês seguinte. E não necessariamente daqui a um ano também. Essas discussões são antigas, normalmente, às vezes, elas estão lá atrás, de anos e anos, e até ela chegar em você, demora. Então, é importante vocês terem isso guardado, arquivado, tem uma organização com relação a isso. E não é guardar papel. Hoje em dia, a gente já consegue, de uma maneira segura, ter isso em computador. O computador também pode acontecer uma coisa, colocar na nuvem. A gente vai atualizando, usando a tecnologia a nosso favor, né? Então, acho que é importante.
Então, em tese da pessoa jurídica, né? Você não precisa colocar em cada uma delas, né? Um excesso do excesso de zelo, você vai verificar. Mas, ó, vou te falar, viu? Normalmente a holding é tudo herdeiro, né? Os caras não devem nada. O pai vai lá, organiza, já para receber o negócio limpinho, né? Então, assim, é importante ver a questão do administrador, talvez, né? Mas vamos dizer que a diligência, a holding está tudo em ordem, né? E ver se também na composição da holding não tem outras pessoas jurídicas envolvidas. Porque às vezes tem percentual, tem alguma coisa assim. É mais complexo. A gente está falando aqui de um padrão comum. O que pode acontecer é inimaginável, né? Assim, no sentido de cada análise de risco é uma, né? E eu vou dizer para vocês, nem sempre ela vai estar restrita ao assim, às vezes o corretor ele não vai ser capaz de fazer uma análise muito mais aprofundada, porque são muitas questões que envolvem e complexas, né? Então é por isso que vocês têm que ter sempre alguém de confiança de vocês na área, para que se precisar submeter, se submete, porque é aquilo que eu falo, às vezes uma consulta é um investimento aí muito melhor do que você ter um prejuízo depois de responsabilidade, né? Ou erra aí. Mas também não é o dia a dia. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é o dia a dia que acontece. Os casos comuns, vocês vão conseguir ter um olhar mais apurado e vão conseguir se sair bem aí na atuação de vocês. Então, aqui, eu só queria demonstrar para vocês essa questão da responsabilidade, que pode mesmo acontecer. Existem casos aqui, são bem... casos atuais, eu não trouxe aqui jurisprudências e julgados que são antigos para vocês entenderem que isso é uma questão que é discutida no dia a dia e são atuais. E que aqui houve a responsabilidade, aqui também houve, porque não informou os compradores sobre a existência de débitos condominiais, descumprimento do artigo 722 e 723 do CPC. Então, assim, são questões que aqui também, né? Pois é. Porque a questão da 13.097, ela fala que dispensa certidões com relação à pessoa, viu, gente? Não é o bem. Então, tem que tirar. Sobre aquelas certidões que então, eu estou a dizer que tem gente que apela, né? Ou, às vezes, quer fazer isso, tem tanta ideia de que quer receber e quer fechar um negócio que acaba fazendo isso. Então, vamos lá. E quais as certidões de informações que eu Mariana, entendo, né, que seriam importantes buscar? A matrícula do imóvel, fazenda do município, débito condominial, no caso, se for imóvel em condomínio, certidão de nascimento e casamento, certidão de distribuidor civil, ações de família, falência, execuções fiscais e criminal. Daí vocês vão falar, poxa, mas a criminal por quê? Porque, gente, existe pena de multa. Não é só a pena restritiva de direitos, às vezes não é só a cadeia em si, ela também a pessoa também normalmente tem pena de multa também, ela tem que pagar. Então é importante vocês verificarem isso. Certidão de distribuidor da Justiça Federal. Atenção a isso, porque a Justiça Federal ela é dividida por regiões. O estado de São Paulo tem 2 regiões. 15ª e a 2ª. Então, se a pessoa mora em Itanhaém, tem que ser a de lá. Pode ser daqui. Né? Vai tirar daqui porque provavelmente o imóvel é daqui. Mas vocês têm que tomar cuidado que tem essa questão de divisão de regiões. Então, se tem domicílio diferente do local do imóvel, se atenta a isso para saber em qual região que ele está, o domicílio dele, para poder tirar o correto. Tem as certidões de ações trabalhistas também, os tribunais também. Aqui tem um, Itanhaém tem outra. São justiças diferentes. Certidão nacional de débitos trabalhistas, isso daqui é uma furada, viu? Porque às vezes tem o débito e não está lá, na nacional. Então, tira da região e mais dela. Certidão da fazenda estadual e a nacional, por quê? Para a questão de débitos inscritos que não foram ajuizados. Aqui você consegue resolver. Protesto, que é no domicílio do vendedor e da situação do imóvel. Apresentação da certidão de indisponibilidade, né, que o tabelião vai apresentar, e imóveis locados, notificação de direito de preferência. Duvido que vocês lembrem disso. Quase ninguém. Nesse caso da certidão de fazenda estadual, se caso der uma positiva, você consegue tirar uma positiva? Consegue, eu acho que... Não, sim, mas eu olharia o tamanho do débito. Porque o parcelamento não vai... Se ele deixar de pagar... aí vai caracterizar a fraude. Então, eu olharia o tamanho do débito.
Exatamente, você consegue saber o tamanho da dívida, porque a estadual, normalmente a dívida pequena, IPVA, é coisa pequena, assim, é difícil ser muito grande. A federal já é um pouco mais difícil, mas daí pede para trazer o tamanho da dívida, porque às vezes é coisa pequena, mas às vezes é uma coisa maior, tá? O senhor pede, não, fala assim, ó, a negociação vai continuar se o senhor tem que me trazer. Aí é uma postura que vocês têm que ter. Não consegue. O senhor tem razão. Também não, esse é só o cartório. É, só o cartório. Mas daí o cartório vai fazer isso, mas de qualquer forma exige que vai constar. Não, mas ele tem que ser na hora. Ele vai ter que ser na hora mesmo, porque ela pode uma situação mudar. Então não tem problema. Mas exija. Tá? Se o senhor perceber que tem algum tabelião que aqui eu acho que não tem problema, né? Mas não tirar é importante. Dicas extras aqui. Certidão, quando a pessoa é empresária, presta atenção e olha. Porque a regra também é qual? Que não se mistura CNPJ com CPF. Mas se a pessoa pode ocorrer essa responsabilização com má gestão, fraude, confusão patrimonial. Então, não é uma coisa que é difícil de acontecer. Então, quando a pessoa tem empresa, procura saber a situação da empresa também. Cônjuge, mesmo que ele não seja proprietário registral, providencia a certidão em nome dele também. Porque, às vezes, eles não averbam lá. Olha sempre do cônjuge. Caso de união estável, isso daqui também é uma dica importante. Não vai anular o negócio, mas ele pode ser anulável aí por um período. A pessoa que se a pessoa é solteira, você pergunta, o senhor vive união estável? Não, porque ninguém nessa hora vive união estável. Ninguém, não sei o que acontece. Coloca uma cláusula no contrato, que a pessoa está declarando que ela não vive união estável. Porque senão depois a fulana aparece... E aí é um BO, principalmente quando é o vendedor, né? Porque quando compra não tem problema nenhum. O problema é quando vende, porque ela tinha que, às vezes, anuir e dar aquela questão da outorga. Porque você aplica as mesmas regras da comunhão parcial de bens para a união estável, né? Então, é importante vocês também começarem a ter esse olhar atento. Não interfere, porque vindo para o patrimônio está bom. O problema é quando você se desfaz. Sim, não averbou. Pode colocar o nome da mulher também. Ela não pegou o divórcio, ela está querendo comprar um imóvel sozinha, certo? Só que, por lei, ela obrigatoriamente ela deve informar Sim. o ex-marido, que ainda não tem o divórcio. Sim. Então, ainda em tese, eles são casados. Sim, e assim, ela está arrumando uma confusão, porque depois, se acontece alguma coisa com ela, aí até provar que existe uma separação de fato, a pessoa tem direito. Então, quer dizer, o que ela está fazendo é colocar o carro na frente dos bois. É muito mais fácil fazer o divórcio, que hoje em dia você consegue, até por meio de liminar, você consegue fazer, do que necessariamente você ficar nessa situação. Porque é você utilizar uma questão que já não está bem resolvida para criar outra mal resolvida e assim sucessivamente. Então... Assim, gente, a união estável, ela não tem data quando começa e quando termina, né? Porque a união estável ela pode ser documentada, fazer uma escritura pública e você pode até mudar o regime na união estável. Isso é possível. Só que quem faz? Ninguém. Só junta e depois acha que disjunto está tudo bem. Para você poder decretar a dissolução da união estável, é só por meio judicial. Então, só que assim, também vai acontecer isso quando tem partilha, né? Porque quando a pessoa não tem nada também. Você está entendendo? Então, essa que é a questão. Ela precisa necessariamente fazer. Porque se tem bens, é melhor que regularize. Aí tem que reconhecer e dissolver. Porque isso que eu estou falando, as pessoas, às vezes, está comprando. Sei. Mas ela vive com ele? E vai comprar? E não... Isso aí... Não, mas vai dar nada, porque se na vida de fato eles vivem juntos, vai dar na mesma. Então, financiamento. Tá errado. Não, vai dar problema de qualquer jeito.
Vai depois, sabe por quê? Porque depois eles vão se separar, daí esse financiamento vai virar uma guerra. Não é por falar, não, mas tá bom, né? Aí, qualquer coisa dá meu cartão. Mas vai dar problema isso daí vai dar problema. Não vai dar. Pô, a pessoa quer nem comprando, se estivesse vendendo, ela está comprando e já não quer o cara junto. Essa união aí, eu acho que não presta, não. Você é melhor ficar sozinha. Se o cara atrapalha para comprar, pô, você imagina para vender. Isso aí não vai dar bom, não. Mas tudo bem, né? Cada cabeça sua sentença, como dizia minha avó, então é melhor deixar. E aí, outra questão que eu falo, união estável, eu falo, ao analisar a CRI, veja a cadeia. As sucessivas transações, aquilo que eu falei, ela é um indício de fraude, eu acho que vale a pena vocês observarem. Tá? E quando se tratar de transmissão de posse, o mais importante para o adquirente isso aqui na praia, eu não sei o que acontece, porque a gente vive num mundo de Nárnia. Aqui, Praia Grande, eu acho que é um mundo separado. Tudo o que acontece de inimaginável é aqui, porque a pessoa compra até um papel de pão. Eu não sei o que acontece aqui, sinceramente. E, além das atuações que eu tenho dentro de direito imobiliário, eu tenho muito condomínio. Então, assim, eu trabalhei com 340 prédios, já cheguei na época, assim, hoje já reduzi bastante, mas é muito. E, assim, a gente ajuiza ação, penhora, aparece a pessoa, veio comprar, e ela fala, não, eu comprei, só que eu vou olhar na matrícula, não tem a sucessão. Aquela pessoa é nada, é um elo perdido no meio e ela que está lá no apartamento, ela que está usufruindo. Isso daí é um BO, até na própria ação de cobrança de condomínio. Então, assim, como eu sei que aqui é muito comum a gente negociar posse numa propriedade, acontece. Tenham o cuidado de pedir essa sucessão, essa cadeia de transmissão, porque a gente sabe que, para o futuro, é isso que é um facilitador. Então, assim, os contratos anteriores. E é uma outra coisa também que eu sei que na captação não acontece e que vocês vão se preocupar com as certidões só no momento da aplicação exata, lá, quando tem uma proposta. Eu não acho certo. Eu acho que na captação, eu acho que tem que ter, no mínimo, aquela certidão simples lá de R$19 para poder analisar. Porque a pessoa vem e fala para você, eu sou proprietária. A pessoa não sabe nem o que ela é, porque quando você vai ver, ela não é nada. Ela não tem nem nada para poder provar que é. Aí você levou a pessoa, você investiu, você gastou na divulgação, tudo, o seu tempo, sua dedicação, você vai lá, mostra o apartamento, quando você vai ver, está tudo zoado. Quer dizer, a pessoa nem dona, mas quem que o senhor é na fila do pão? Eu comprei de não sei quem, e não tem um vínculo. Eu não ia ter coragem de vender um negócio desse aí, não. Não, mas tem gente que faz. Mas eu não ia ter coragem. Então, por isso que eu não sei, eu sei que a rotina de vocês é diferente, a captação não é tudo muito fácil, né? Mas eu acho que, se vocês pedirem esse documento, mesmo que não tenha um valor, mesmo que seja uma certidão que não seja o valor de certidão, eu acho que aí vocês já começam a desemaranhar e ver se vale a pena. Porque, às vezes, com R$19... você economiza aí um desperdício de tempo e de investimento enorme, porque você vai pegar e vai falar assim, o cara que me procurou é João. Na matrícula está dizendo que é Antônio. Se você tem esse documento, o cara não vai te falar. E, às vezes, ele nem sabe que ele não é o proprietário registral. A pessoa, às vezes, não sabe, gente. Não sabe mesmo. Eu sei que é triste, mas não sabe. Tem até corretor que não sabe. Então, que dirá o cliente. Eu juro que tem. Então... e não dá base. Isso ainda está fácil. Isso ainda está fácil. Não, eu acho assim, por que eu falo para vocês pedirem isso antes na captação, que eu acho que é um investimento que vale a pena? Porque não é chato, depois que você levou a pessoa a ver, a pessoa está interessada, te faz uma proposta, você chega lá, a documentação está toda bagunçada? Eu acho que fica mal até para o corretor, né? Porque você fica numa situação delicada, fala assim, pô, mas você está negociando uma coisa que não tem condição de venda? Então, gente, mas daí é aquilo que eu estou falando, só porque ele não quer, a gente vai se submeter? Eu acho que é aí que a gente tem que começar a impor limites na atuação. Porque esse tipo de cliente não é um cliente que a gente tem que querer ter. É difícil a gente falar assim, né? Porque na minha área também acontece. Só que é verdade.
E a pessoa que começa assim, ela não vai ser bom cliente do começo ao fim. Vai dar problema. A postura da porque a pessoa quer vender. Não é vender uma pipoca. É um imóvel. Como é que assim ele não quer dar uma informação a respeito do bem? Fala, eu trabalho com isso, a minha divulgação tem que ser uma divulgação correta. Então, olha, se o senhor não pode me dar, infelizmente, não é um cliente que você tem que trabalhar. É duro, mas a gente tem que começar a fazer essa limitação, porque se deixar é a festa do caqui, né? Porque eles acham que... E a responsabilidade é de quem? É de vocês, né? Quem se expõe, quem gasta tempo. Porque eu sei que é um trabalho árduo até você conseguir alguém para ir lá, você mostrar para várias pessoas aquele bem. Depois, quando vai ver, o imóvel não tem condições de venda, assim, ele é irregular. Porque o que mais tem aqui é imóvel irregular. Às vezes a irregularidade é simples de ser resolvida e às vezes ela não é. E se ela não é simples de ser resolvida, vale a pena ser trabalhado ou ter tanto investimento? Às vezes não vale, né? Ou, se tiver e é um imóvel bom, começa a trabalhar no paralelo para ser resolvido, né, junto. E quando for anunciar e levar uma pessoa interessada, já informa. Porque previamente a pessoa vai saber, não, eu sei que eu estou tendo aqui, provavelmente vai ter um valor menor do que o mercado, né, porque ele já não está completamente regular, mas você já sabe a informação, antecipa. Então, é uma dica que eu dou, se vocês puderem, e quando se tratar, ver que não confere com aquilo que está no registro, é muito importante que vocês indaguem mesmo, não tem que ter medo de pedir e perguntar, porque a responsabilidade é de vocês. Fala, olha, só que assim, eu preciso comprovar, o que o senhor tem de documento? Você pode me mostrar? Às vezes é uma escritura que não foi registrada, então tá tranquilo. Às vezes não é. Ah, o senhor adquiriu, você tem a quitação? Pergunta. Estou dizendo que você precisa tirar isso daí da sua carteira? Não, mas você tem condições de informar para quem está pesquisando. Olha, eu tenho um imóvel assim, pode ser, é aquilo que o senhor está procurando, mas eu tenho essa questão. Então, o senhor tem que saber. Compensa para o senhor continuar? Mas se a pessoa falar que sim, tudo bem, gente, você informou. Qual que é o seu dever? Informação, né? E consta... e formaliza, exatamente. Daí depois você vai colocar. Então, assim, se puder ter esse cuidado de ter essa comprovação dos compromissos, facilita muito a regularização do imóvel depois, né? Eu sei que não é sempre que vai acontecer, mas às vezes pode acontecer de ter. Eu tive um caso que a gente regularizou, a pessoa faleceu e já tinha vendido e foi quitado na época antes do falecimento. Não precisou entrar em inventário, a gente conseguiu regularizar, né? Agora tem a adjudicação extrajudicial. Então, assim, existem algumas facilidades que vão poder ajudar bem. Então, se tiver... Porque, às vezes, a pessoa até tem. Se você não pede, ela não te dá. Ou, às vezes, ela não tem nada. Daí é outra situação. Quem sabe? Não sabe o que é, gente. A pessoa não sabe a diferença da escritura, da matrícula. É complexo a nossa área. Não sabe. Guarda, não sabe. Então, é importante. Vocês é que têm o conhecimento, né? Então, vocês que têm que puxar da pessoa essas informações todas. Então, assim, é aquela questão que eu estou dizendo. Encontrou restrição, e agora? Vai perder tudo aquilo que foi feito? Não, gente. Qual que é a obrigação de vocês? É a informação. Leva para o cliente. Às vezes, a pessoa assume. Às vezes, o débito que existe é pequeno, porque essa também é uma questão. Aí não é vocês que vão poder analisar, mas mesmo que tenha o apontamento, não se desespera. Pede para alguém que conhece verificar o processo. Às vezes é um valor pequeno, às vezes é uma situação que tem lá e não foi arquivada. Então, um advogado ele tem condições de olhar e verificar o risco e se é possível continuar ou não. Então, nem sempre o apontamento significa que o imóvel não vai ser apto para venda. Às vezes, existe algum apontamento em nome do proprietário, mas a pessoa tem muitos outros bens para fazer frente àquele pagamento. Porque, assim, a fraude de execução ela se configura com alguns requisitos. Não basta só existir o apontamento. Tem que ser um apontamento que seja capaz de transformar ele em insolvente. Se ele tem outros bens para fazer frente àquela despesa, aquele débito, tem problema. Vocês podem até mencionar na escritura. Nós já fizemos um caso assim. A pessoa tinha apontamento e nós fizemos consignar a existência de outros bens que ele tinha para fazer frente àquelas despesas. Ou seja, eu não estou fraudando, né? Porque a fraude é isso, você se desfazer para não pagar. Agora, eu tenho condições, eu tenho outros diversos bens, porque se você pega uma pessoa que é empresária e que tem aí... É difícil não ter alguma questão, né? Aí você vai se desesperar? Não, você vai analisar de maneira
vai analisar de uma maneira atenta para saber se aquilo é possível ou não. E vai levar para o cliente. Olha, eu verifiquei, aconteceu esse apontamento, e a informação que eu tenho aqui cópia, porque hoje em dia o processo digital facilita muito, então você consegue ter o acesso ali rapidamente, né? Não precisa arquivar, não precisa se deslocar, se for processo que está em outra comarca. Então, vale bastante a pena verificar, porque às vezes não é suficiente para acabar com a negociação, né? Não é um empecilho necessariamente, né? Então, não se desesperem. E aquilo que eu expliquei. A fraude é a questão de transformar a pessoa em insolvente, ou seja, ela não tem nada mais para pagar. E isso é fraude. Agora, se eu tenho patrimônio, eu tenho outra forma, tem patrimônio suficiente, o negócio é possível ainda. Então, é uma análise que vocês precisam fazer. Não é só o apontamento que vai impedir aquela venda, né? Não precisa ter medo disso, do apontamento. Tem que ter medo do que encontra, do tamanho da dívida do apontamento. Não, mas daí tudo bem. E aí entra a melhor fase, né, do corretor, que depois de todo esse trabalho árduo, de todo esse quebra-cabeça, dessas 1 milhão de mil outras nuances e situações, é o recebimento da comissão. E aí, quando que vai nascer esse seu direito à comissão? Resultado útil do contrato. E aí é uma outra questão que tem várias discussões aí, cada um entende de uma forma, mas é a assinatura efetiva do contrato, né, ou da escritura. Às vezes, a escritura é marcada para uma data na frente, faça o contrato antes, né? E desistiu. E agora? Não tem que receber? Tem. Não é assim, desistiu, não tem. Se a desistência for por um erro, por uma falta de informação da atuação do corretor, vocês não vão ter direito a receber. Mas se a desistência for porque eu não quero, não, acordei hoje, não quis mais, eu desisti, é devido. Acho que você teve um caso assim, não teve? Acho que eu já te atendi uma vez, não entendeu? Era alguma coisa assim, não era? Tem alguma coisa assim que alguém foi no escritório e falou: não, porque eu estou com tudo pronto e eu atuei, saiu o financiamento bancário. Olha aí o que aconteceu. Esse daí foi um caso... E o financiamento, pelas regras do próprio banco, acabou demorando um pouco mais para sair. E saiu. E a pessoa desistiu. Mas, gente, quem atua nessa área, com a questão bancária, às vezes eles mudam procedimentos internos do próprio banco e aquele prazo que eles prometem, às vezes, não sai. Mas, assim, eu não posso ser responsabilizada, eu trabalhei. Então, faça constar nesses contratos preliminares, né? É importante, às vezes, constar também que, em caso de que não tem... Isso não é motivo para você desfazer da venda, né? Se você depende, porque assim, o cumprimento bancário não tem nada a ver com a sua atuação. Entendeu? Porque saiu, é que demorou mais tempo. E ninguém tem culpa porque demorou mais tempo. Tem culpa o banco, mas às vezes modifica algum procedimento. E a pessoa desistiu da venda por causa disso. Mas, poxa, se ela vai passar por esse processo todo, ela sabe que não é rápido, né? Não é uma situação rápida, é burocrática, às vezes falta algum tipo de informação. Às vezes, o documento que está faltando é culpa da própria pessoa que não entrega. Ela desistiu. Aí a pessoa trabalhou, o corretor trabalhou, ficou acompanhando toda essa parte do financiamento e acabou não dando certo a venda. Então, aqui está dizendo que a remuneração é devida uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato, ainda que não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Só que o arrependimento das partes ele é vinculado ao seguinte: tem culpa ou não do corretor? Se tiver culpa, pode esquecer. Se não tiver culpa, for questões alheias à sua atuação, aí continua o direito de receber. E aí o direito à comissão, como que ele vai demonstrar? Eu fui contratado, estava autorizado a atuar, por isso que eu falo da importância do contrato. Se você tem aqui, você já mata. Qual a sua incumbência? Ou seja, o negócio pretendido, o valor, os termos e condições. O contrato também vai constar. Que a aproximação das partes se deu para o seu esforço, ou que tinha, né, o contrato de exclusividade. Isso daqui também, a ficha de visitas entra aqui e ela faria essa prova. E, por último, o resultado útil, que é a proposta, o contrato e a escritura. A proposta, eu não acho que é um documento que, sozinho, seria suficiente. Eu acho que proposta aceite, mas o contrato é a escritura. E aqui eu estou colocando casos também são bem atuais.
de duas atuações diferentes de profissionais. Esse primeiro, a conclusão do negócio foi intermediado pelo corretor, ou seja, com a assinatura de contrato da compra e venda. Ele faz jus ao recebimento. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele, no próprio instrumento contratual lá da venda, constou, porque acho que ele não tinha um contrato de prestação de serviço lá no fundo, mas ele consignou isso no compromisso que foi firmado. Então, ele aprovou que ele atuou, e, por conta disso, ele recebeu. Né? Ele acabou recebendo o valor da comissão. Esse caso aqui aconteceu já ao contrário. Autorização para intermediar, ainda que de forma tácita, ou seja, não tinha documento, mas ele não conseguiu comprovar, não foi aprovada pelo autor. O que aconteceu? Ele perdeu o direito à comissão. Por quê? Não tinha documentada essa autorização para intermediação. Então, nem sempre são flores, por isso que a gente fala que... Por isso que tantos os clientes meus já foram me procurar e acabou, olha, eu prefiro não correr o risco, porque aqui depois você tem sucumbência, é complicado, né? Então, você vai entrar para receber, você sai pagando. Às vezes, o valor é razoável, a sucumbência se aplica a 10%, você vai ver que pesa, né? Então, por isso que o que eu tratei aqui com vocês, e o objetivo de tratar isso com vocês é exatamente qual? Alertar a ter um cuidado com isso para não chegar nessa situação, trabalhar e não receber. Você tem isso, uma rotina, uma forma de trabalho bem estabelecida, você consegue, por meio dessas provas, por meio desses documentos, por meio da própria mensagem, gente, aquilo que eu estou falando, se não for possível extrair o contrato, que é o melhor das formas, que tenha isso documentado através de mensagens intencionais. Aprendam a fazer isso, utilizar esse meio de comunicação como forma para favorecer vocês. Esqueçam os áudios de WhatsApp. Escrevam. Conversou com a pessoa pelo telefone. Eu vou contar um segredo. Eu não gosto de falar pelo telefone. Eu não gosto mesmo. Eu, ultimamente, assim, eu tenho um cuidado grande de até as instruções que eu passo. Às vezes eu falo mesmo com a pessoa pelo telefone, mas depois eu vou lá, olha, conforme conversado, ficou assim, assim, assim. Porque palavras vão ao vento, a pessoa não lembra. Você explica, fala, e depois a pessoa fala que você não falou. Então, eu faço isso, viu? Quem falar comigo, vocês vão ver que eu vou ser sempre assim. Eu evito bastante. Até eu tenho atendimento de um síndico essa semana, que eu já falei com ele sobre diversas vezes esse assunto, e ele sempre volta na mesma coisa. E eu já falei, já expliquei, mas ele continua, ele é persistente. E como eu já percebi que eu converso com ele, porque ele marca o atendimento, daí você explica. Aí é difícil, depois do atendimento, você conseguir passar tudo o que foi falado. Então, agora, eu falo, olha, eu estou com a agenda cheia, mas eu vou responder aqui para o senhor. Aí depois eu falo, olha, surgiu um horário. Daí depois eu chamo ele lá e eu explico. Eu faço isso com ele, porque ele é muito difícil. Porque ele quer escutar, mas depois que ele escuta, ele finge que ele não escuta. Aí eu deixo lá consignado, entendeu? Então, eu estou dizendo para vocês, são 17 anos de atuação. Então, a gente, com o tempo, vai pegando essas... porque acontece, né? Vai pegando esses trejeitos. Então, assim, essa, assim... São dicas que eu dou, que eu acho que ajudam na atuação de vocês se precaverem, ter uma atuação assim, de excelência mesmo diante disso, se preservar, ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, um olhar um pouquinho mais atento com relação a essa análise, inclusive, de certidões. Não cair... porque, assim, sai a lei, sai... a legislação, a gente já fica todo contente, porque a ideia da legislação era mesmo tornar menos burocrática essa questão da aquisição de bens. Mas ela não é bem assim. Então, às vezes, a gente sai falando, fala, não precisa mais. E, gente, consta nas escrituras, é dispensado pela lei e tal, não sei o quê. E muita gente, às vezes, vai por essa facilidade. Nem por má fé, mas assim, por entender. Tem uma lei que está falando que eu não preciso, por que eu vou tirar? Mas não esquece da responsabilidade do corretor lá no 723. Então, é muito importante vocês verem, porque assim, o sistema jurídico ele é um conglomerado de normas, né? Então, você não pode olhar só um enfoque. Você tem várias situações que você precisa dar e ir interligando para você poder chegar na conclusão.
Existe a lei? Existe. Quem vai se beneficiar dela? Provavelmente a pessoa que está perdendo bem para fazer uma eventual defesa, mas o corretor em si, na sua atuação, ele não vai conseguir utilizar dessa lei para poder se desvincular de uma eventual responsabilidade, né, pela falta da análise do risco. Então, eu aconselho vocês a serem atentos nesse sentido. Chega no final, eu sou faladeira, falo, mas eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha alertado alguns pontos que são importantes da gente na atuação de vocês e tenha colaborado para o crescimento e que vocês, a partir de agora, se sintam mais seguros. Então, é isso. Estou à disposição de vocês. Tem o meu e-mail. Tem um cartão aqui também, se for necessário. Aqui tem aqui o e-mail. Se precisar a gente trocar uma ideia a respeito da palestra, estou à disposição. Eu espero ter contribuído, ter ajudado. Falo. Tento falar de uma linguagem mais assim, acessível possível, né? Para não é muito... porque trazer isso para a realidade de quem não é da área, então acho que facilitar na linguagem para não ficar muito rebuscado e aí fica mais difícil de vocês entenderem, compreenderem e aplicar. Eu agradeço a oportunidade, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigada.